Tudo tranquilo? Foi final de semana aí. Então vamos partir para mais uma aula hoje, tá? Então a aula de hoje, o que que a gente vai aprender? Princípios sobre circuitos eletrônicos. O que que seria então? Como eu pegar e interpretar, tá analisando o circuito eletrônico, tá estudando esse circuito eletrônico. Se uma hora eu quiser montar o circuito eletrônico, então para mim ter uma ideia da disposição na placa dos componentes, como escolher o componente, como a gente analisar isso, fazer um estudo de caso aí de um circuito eletrônico. Para isso, então, a gente vai usar aí como base dois circuitos eletrônicos, tá? Um é de um dimmer, que é um acelerador de motor elétrico, né? AC 110-220, tá? Então a gente vai pegar esse circuito, vai estudar ele, como ele foi desenhado, vai ver os componentes e como ele funciona, correto? E outro, então, a gente vai fazer o mesmo estudo de caso, então, de uma fotocélula, essa que a gente usa em casa, então, né? Para acender uma luz de um poste do canto da casa lá, uma célula, né? Ou seja, quando chega a noite, então acende a lâmpada e quando fica dia apaga beleza? Então, vamos para a aula aí. Então vamos lá, pessoal. Então o que a gente vai ver hoje, como eu falei, né? Então, diagrama elétrico, então, pessoal. O que é o diagrama elétrico? Então, o diagrama elétrico é um esquema que vem dentro, por exemplo, de uma geladeira, dentro do micro-ondas. A maioria dos eletrônicos, eletrodomésticos que a gente compra hoje, vem o diagrama elétrico dentro para a gente entender o funcionamento, tá? Então, se uma hora der um problema, você pega o diagrama elétrico, você vai ver onde está o ventilador, onde está o compressor, onde está a lâmpada, onde está o interruptor, né? Então, para quem gosta de consertar, vai seguindo esses caminhos, vai seguindo essas linhas aí e consegue saber, então, por que o meu ventilador parou? Por que o meu compressor parou? Por que o meu interruptor não está mais acendendo a luz ou apagando a lâmpada da geladeira, né? Da máquina de lavar, tá? Então, qualquer equipamento sempre tem o diagrama elétrico, beleza? Então a gente não pode confundir ele com o circuito eletrônico. Então o circuito eletrônico, por exemplo, como está na tela, o que ele informa então? Como foi disposto o circuito, tá? Então ali está informando, ó, o que é um LED, né? O que é então onde vai o transistor, o tipo do transistor, o tipo do relé, qual relé, se é 12 volts, né? É, os resistores que vai no meu circuito e o meu LDR, que é um sensor de claridade, então, né? Futuramente nós vamos estar então também estudando cada componente desse que a gente não viu ainda. Como eu falo para vocês, o mundo da eletrônica, da automação é muito grande, então tem coisas que a gente vai ver lá na frente e a gente já está falando agora e vice-versa, tá? Então não se preocupe com isso. Então vamos lá, né? Aquele de vidro, então, o difuso, né? Tá? Que ele trabalhava em 12 volts, ele pode ser aplicado então na tecnologia TTL ou CMOS, que a gente vai ver lá para frente também, né? Fala do tamanho dele, 5 milímetros, né? E um resistor de 800 ohms, tá? Então é um pouco diferente, mas como eu falo, cada componente eletrônico então tem as suas informações técnicas, como a gente está vendo aí na tela. Então, qualquer componente eletrônico, primeira coisa que a gente faz quando quer utilizar, quando quer saber como que ele funciona, é procurar o datasheet, né? E a internet traz tudo isso pra gente, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, sobre dimmer. Ó. O que é um dimmer, então? Um dimmer é um controlador de velocidade, tá? Esse que está na tela, então, ele é de entrada 220. Então é para se você vai utilizar um motor aí num 220, né? Numa força 220, então, por exemplo, você ia usar um dimmer desse, né? Potência máxima que esse cara consegue modular, então, até 2000 watts, né? Que é a potência, então, do motor, tá? Então, ele tem uma tensão ajustável aí de 50 até 220 volts. Ele trabalha aí na corrente alternada, né? E a corrente máxima dele, então, de 8 amperes, né? Então, isso é aplicado onde? Num forno elétrico, um aquecedor de água, numa lâmpada, num pequeno motor, num ferro elétrico, né? Numa esmerilhadeira, alguma coisa assim, então, que você possa estar alterando. Por exemplo, uma esmerilhadeira, você tem a esmerilhadeira lá, mas se você liga ela, tem a velocidade máxima e a velocidade desligado. Você não tem um meio termo. Então, como que eu posso estar alterando isso? Você pega e bota um dimmer desse no meio do caminho, tá? Eu vou botar a foto dele aqui também para a gente ter uma ideia. E se eu conseguir, eu vou pegar o meu lá e vou fazer uma filmagem para vocês terem uma ideia como que funciona o tal do dimmer, então, né? Então eu consigo regular através desse potenciômetro, se eu quero aí que a minha esmerilhadeira ela trabalhe numa velocidade mais baixa ou se ela trabalha em rotação máxima. Então, geralmente esses equipamentos manuais que a gente trabalha é,
para fazer obra, por exemplo, eles não têm esse detalhe. Ou ele está totalmente, ou ele está ligado, totalmente velocidade, ou desligado, então parado, né? Então a gente aplicando um dimmer desse, eu consigo então fazer tipo um acelerador aí no meio do caminho, tá? Então é para isso que serve um dimmer, né? E aqui a gente vai ter o outro dimmer, então esse de 4.000 watts, tá? Então esse é para equipamentos mais potentes, né? Você tem uma serra, você tem uma máquina um pouco mais pesada aí, que chega até 4.000 watts, você vai botar um cara desse, tá? Ele é um controlador então de corrente alternada, né? E ele tem uma tensão de entrada então variável, eu posso estar variando a entrada dele de 50 até 220 volts, né? Então pode ter o 110. Tensão de saída, mesma coisa, né? De 0 a 220 volts. E a potência dele então é maior que o outro que nós tínhamos visto anterior, que 4.000 watts, né? E ele chega a uma corrente máxima de amperagem de 25 amperes, né? Tá? Então é para isso a gente ver que consegue aí estar operando equipamentos aí de maior potência, né? Agora, outro detalhe que a gente vai ver, pessoal, é o seguinte, é esse que a gente está falando aqui, ó. Então, o que que acontece? Ah, eu quero construir um desse. Não que você vai precisar construir, mas se você tiver o interesse de estar construindo um desse, como que você iria fazer, pessoal? Então, ó, vai seguir o circuito elétrico, que é aquilo que a gente falou aí no começo do nosso estudo, né? A gente tem, então, o circuito elétrico, onde ele está, então, disponibilizando e mostrando todos os componentes que vai no circuito. Então, como que eu faria uma placa dessa? Primeira coisa, eu tenho que encontrar o circuito que eu vou estar desenvolvendo, correto? Então, eu tenho o esquema do meu circuito aqui e ao lado eu já tenho a foto do equipamento, como que ele ficaria, tá? Então, nessa outra página aqui, por exemplo, eu já tenho, então, quais os componentes, ó, a disposição deles no meu circuito, na minha placa, né? E quais os componentes que eu iria utilizar. Então eu tenho a lista de componentes. Então toda placa que você vai fazer, você tem que saber o circuito que você vai fazer, você tem que desenhar esse circuito. Se ela não existe, você tem que criar esse desenho. Se já existe um manual, se já existe um circuito informativo para você, como eu falei, na literatura e na internet traz muita coisa, você pega, então você vai copiar isso, né? E você vai pegar então essa listagem de componentes aí, tá adquirindo esses componentes para soldar eles então na nossa placa aí de forma correta, né? O outro detalhe também, pessoal, é o tal do datasheet, como a gente está vendo na tela aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho um datasheet aqui de um LED moderno, dessas lâmpadas modernas que a gente tem hoje, né? Que pode ser aplicado em placas, em circuitos eletrônicos também, tá? Então vem ali, ó, toda a disposição dela, o tamanho, a voltagem que ela trabalha, 6, 9, 18 volts, tá? A temperatura que ela pode trabalhar, a potência dela de luminosidade e assim por diante, né? Então esse é um LED mais moderno. E nós temos também aqui o datasheet do LED antigo. Para vocês, como eu digo para vocês, né, a gente nunca vai inventar circuito eletrônico. Pode inventar como eu inventei da minha placa, tá, pessoal? Que eu não achei em tecnologia. Mas por que eu ia para São Paulo, como eu falei para vocês? Eu adorava ir para São Paulo e adoro até hoje. Porque lá em São Paulo, então, por exemplo, eu conseguia essas revistas, tá? Ó, eletrônica industrial, eletrônica total, circuitos e soluções. Hoje eu não sei mais se ainda é disponível em bancas, né? Depois do advento da internet, então as revistas meio que caíram de moda, né? Mas na internet hoje a gente encontra muito desses circuitos, tá? Muito disponível, né? Então se você olhar uma revista dessa, ó, é puro circuito eletrônico, tá, pessoal? Então foi lendo isso, foi estudando isso e a gente vai aprendendo, tá? Então hoje em dia está mais fácil, você acha tudo na internet aí. Então isso aqui para vocês terem uma ideia dele como que a gente entende de circuitos, então, né? Como que a gente interpreta, então, é isso que eu mostrei para vocês no exemplo da aula de hoje aí, beleza? Então, quem está em cidade e tem condição de estar comprando essas revistas, de estar comprando a literatura que eu falo, né? É muito interessante, tá? Mas hoje você consegue tudo na internet também, tá? Quem entende inglês, pessoal, melhor ainda, porque você vai pegar os datasheets em inglês, você consegue consultar sites internacionais, tudo em inglês, né? Tá bom? Então faz parte. Aqui é tudo português, mas o inglês, por exemplo, as próprias PLCs da Unitronics que eu trabalho, como eu falo para vocês, que a gente lá na frente vai ver, existem manuais técnicos, existem aulas, mas tudo em inglês. Então, ainda bem que eu, quando eu era pequeno, então eu fiz muitas aulas em inglês, então eu entendo bem o inglês técnico, tá? Então, é por isso que eu consegui me sair bem, então, e consegui desenvolver muita coisa nessa área dessas PLC Unitronics, porque tu só acha coisa em inglês lá. Então, isso que eu vou tentar passar para vocês aí na frente. Como eu já trabalhei, como eu já traduzi, como eu já fiz, então vai ser mais fácil de ensinar para vocês. Já vou passar para vocês já traduzido já.
Tá? Eu vou ensinar vocês em português, então vai ficar muito mais fácil. A disposição deles e quais são os capacitores, né? Quais são aí os conectores, quais são os transistores, os potenciômetros, meus resistores, né? Tá? Então tá tudo aí o meu potenciômetro direitinho, né? E claro, vai precisar mais fios, a placa de circuito impresso, fusível, essas coisas aí, que aí a gente tá incrementando aí no nosso sistema, tá? Então beleza, então o que vai acontecer, ó? A partir do momento que eu tenho a listagem dos componentes, tenho a minha placa disponível, eu vou ter que fazer o circuito impresso, tá? Então lá para frente a gente vai estar aprendendo a fazer como se faz um circuito impresso. Para fazer o circuito impresso, por exemplo, tem duas situações. Você tem que desenhar a disposição deles. Esse aqui, como eu estou mostrando, tá fácil, né? A gente já existe esse aqui, isso aqui já é uma dica para você. Tem muitas revistas, muita literatura que traz o circuito pronto para você. Então você vai lá e copia e reproduz, correto? Agora, por exemplo, a minha placa de automação, não existia uma placa de automação, esse circuito informando. Então eu tive que escrever linha por linha, fazer tudo isso aí direito, que lá na frente, na outra aula sobre placas, eu vou ensinar para vocês. Então aqui é só para a gente ter uma ideia aí de como que faz, tá? Então tá aqui na tela aqui a disposição dos componentes e daí o circuito impresso, que a gente vai ter que gerar uma placa com esse circuito impresso, então, para o meu sistema aí, para o meu circuito tá dando certo. Beleza? Aqui agora a gente tem então um controlador PWM de velocidade e tal. Então o PWM é outra coisa que nós vamos ver lá para frente também. Só dando uma pincelada para vocês rápido, o que é o PWM? Então vocês podem ver que ele é um controlador de velocidade para motor DC, corrente contínua. Tá? Então de 10 volts a 20 volts, ó, 12 volts, 24 volts, 36, 48, 60. Então a tensão de saída dele é de 0 amperes até 20 amperes. Então por esse potenciômetro ali eu consigo regular então a que velocidade, né, que eu quero que o meu motorzinho elétrico então trabalha, tá? Então eu posso aplicar numa potência máxima até 600 watts aí, dependendo do meu motor. Não pode, ele tem que, né, aceitar essa corrente aí, essa potência, tá? Então é para motores aí de 10 a 60 volts, né? Então o que é o PWM, pessoal? Só para a gente entender, lá para frente nós vamos estudar ele melhor. Aquilo que eu falei para vocês da tipo do, oh meu Deus, um ventilador, por exemplo, ou oh meu Deus, a esmerilhadeira ali que eu falei para vocês, né? O que acontece? Então, ou a gente tem ele total parado, desligado ou ligado em velocidade máxima, tá? Por exemplo, o ventilador a gente tem velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, né? O liquidificador também, né? Mas um motor elétrico, por exemplo, de bomba, de alguma coisa assim, quando você ligar ele, ou ele está desligado ou ele está funcionando. Quando ele está funcionando, ele está em velocidade máxima. Então a gente usa um dimmer, desculpa, justamente aí para estar modulando essa velocidade. O PWM é um pouco diferente. PWM nós vamos usar ele na parte de LED, aquela parte de displays que a gente vê nos consultórios, que digita a senha, por exemplo, tem lá o número 123 de LEDs, né? Então o PWM ele modula isso aí. O que é o PWM então, pessoal? O PWM é como se fosse pulsos então, tá? Então o nome já diz, o P aí é de pulsos, ele é pulsante. Então se a gente olhar nesse cara aqui, ó, ele tem dois caminhos, é como se fosse aquele dimmer que a gente viu, só que duplo. Então ele tem dois caminhos aqui porque ele se alterna, uma hora é um, uma hora é outro. Então o que acontece? Nosso olho não consegue pegar isso, tá? Mas o PWM, o que seria então? Vamos supor que você tem uma lâmpada funcionando e essa lâmpada está o tempo todo ligada. Você ligou o teu interruptor, ela está ligada. Então tá conectado no 110 direto aí, beleza. Então o nosso olho está olhando essa lâmpada ligada direto. Se fosse PWM, o que seria o PWM? Então é uma forma de economizar energia. O PWM ele vai fazer o quê? O filamento está aceso da lâmpada, então ele aqueceu, ele se tornou luminoso e fica luminoso. O PWM ele vai dando pulsos então. Então acontece o que? Então esse pulso, por exemplo, eu ficaria assim, 1 milissegundo aceso e 1 milissegundo apagado, 1 milissegundo aceso e 1 milissegundo apagado. O nosso olho não consegue ver essa alteração, mas o equipamento sente. Então eu estaria economizando metade da energia, porque como ele fica pulsando, ele está ligado e está desligado, está ligado e está desligado. Então é uma forma de economizar energia. E os LEDs, por exemplo, aqueles que eu falei para vocês da senha lá do correio, por exemplo, que fica do banco, que fica
Não esse na televisão que tem hoje, né? Mas aqueles LEDs de números mesmo, que eu vou mostrar para vocês, os displays, né? Aquilo ali então funciona justamente dessa maneira, com PWM, porque ele tá pulsando. Mas então é tão rápido essa pulsação que a gente olhando para aquele número parece que ele está sempre aceso. Uma lâmpada, um motor em PWM parece que está sempre funcionando, mas na verdade não. Então você vai dando pulsos nele, né? Então um motor controlado por PWM seria isso. Então se você aplica nele pulso, 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 ou daí você altera então no teu potenciômetro pulso, pulso, pulso. Então vai, pelo próprio som você já vê, né, que ele já trabalha mais devagar e trabalha economizando energia, tá? Então eu consigo fazer que um motor DC corrente contínua trabalhe em PWM, ou seja, eu vou dando coices nele, né? Vou dando pulsações nele. Então, se eu der pulsações mais lentas, ele vai trabalhar mais devagar. Se eu amplio essa pulsação mais rápida, então eu faço ele trabalhar com maior velocidade, tá? Então é um negócio que lá na frente nós vamos estudar isso aí também. Então isso que é o PWM, tá? Então esse cara aqui, ele serve para controlar um motor DC PWM. Beleza, pessoal? Eu queria novamente agradecer os novos inscritos, tá? Falar para a galera aí que eu fico bastante contente então de estar recebendo, como é que eu vou te dizer, embaixo nos comentários, o pessoal dizendo que está gostando da aula, está pedindo informação, tá dizendo aí que está conseguindo entender, então eu fico muito feliz aí porque eu estou conseguindo passar para vocês. Pessoal, qualquer dúvida então, manda um e-mail, escreve aí nos comentários, tá? Dúvida mais específica, pode me mandar um e-mail, não tem problema nenhum. E eu, como eu falo para vocês, pessoal, não tem idade para aprender, tá? Pode ser um jovem, pode ser uma pessoa mais de idade, eu agradeço a todos vocês, então. Eu sempre digo que o aprender não ocupa espaço, beleza? Então, tem alguma dúvida, pessoal? Volta o vídeo, assiste por inteiro, volta de novo, qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, deixa pra gente aí que eu tenho o maior prazer de responder para vocês, então. Agradeço novamente aí, então, o pessoal que se inscreve aí, tá? E os likes que dão, e os comentários também dizendo então, que estão gostando, que eu estou conseguindo, então, passar para vocês. Esse é o intuito, então, de estar passando um ensinamento para vocês aí no nosso canal, aí, o Ensino Digital. Beleza? Então vamos lá, pessoal, eu vou dar aí uns 20 segundinhos aí para a gente estar olhando para esse circuito e que vocês pensem então como se fosse um tema de casa aí, tá? Dá uma pensadinha e vê se você consegue interpretar o que esse circuito aí está fazendo. Tranquilo? Então passaram 25 segundos aí. Quem entendeu, parabéns. Quem não entendeu, tá aí para aprender. Então vamos embora. Então o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho aqui um circuito elétrico, tá? De uma fotocélula, daquela que tem fora de casa, no poste lá para acender a lâmpada, tá? Então aqui no circuito normal, sem nada. Aqui no circuito 1, eu já tenho então ele alimentado, né? Então eu peguei minha fotocélula, fui lá, liguei na tomada, né? Ao mesmo tempo então eu já estou com a parte do 110 ligado no sistema e alimentando então o meu transformador para transformar o 110 em 12 volts. Então eu tenho duas linhas, né? Tenho a linha vermelha e azul do 110 e o vermelho e o azul do 12 volts no sistema, tá? Então beleza, então vamos agora para a posição 2 aqui. Então o que acontece? Estou com o sistema ligado, tá de dia, tem o sol, né? Então o sol está incidindo aí sobre o meu LDR, né? Que é um sensor de claridade. Então quanto mais luz eu tenho no meu sensor, menor a resistência desse sensor. Então não vai passar nada aí de contato, então ele está parado, né? Beleza, e vai acontecer o que então? Vamos pro 3 então. Chega a noite, cai a noite, fica escuro, então você faz uma sombra em cima lá do teu da tua fotocélula, ele aciona o sistema. Então o que vai acontecer? Ó? A partir do momento que começa a estar escuro, ou tem uma sombra em cima do meu LDR, ele vai liberar então a passagem de energia, formando aquela outra corrente para a gente ver aí verde, né? Então o que vai acontecer? Ó? Liberou, ele vai fechar o contato do sistema, então vai passar pelo transistor, então entrando no base do transistor, né? E passando pelo emissor, então aonde vai acender o LEDzinho vermelho, né? Então nós vamos olhar lá no equipamento, vai estar a luzinha vermelha indicando, opa, tá funcionando o sistema. Ao mesmo tempo então que ele passa, lembra, né, como que é o transistor, né? Então eu tenho o contato passando pela minha base, pelo meu emissor, né? Vamos lá então para a figura 4 agora.
A partir do momento então que eu tenho a energia passando pela base e pelo emissor, ele então libera também a energia passando pelo coletor. Essa energia 12 volts que libera para passar lá no coletor, que é a continuidade dele, entra e fecha curto então no meu eletroímã do meu relé, bate o contato, fecha, vai acontecer o que? Então a luz 110 que estava na espera lá do contato do relé, então fecha o contato, né, acendendo a luz lá fora do poste. Beleza? Amanhã de manhã clareia o dia de novo, volta para a posição 2 de novo, né? Entra a claridade e puf, desliga o sistema. Então é assim que funciona a fotocélula, aquela que tem no poste lá. Então se você tiver uma fotocélula em casa, o funcionamento dele é essa, tá? E a gente pode também estar ligando isso ao inverso então. Claro que não é a situação, né? Mas se a gente estaria invertendo a posição lá da entrada e da saída do normalmente aberto com o normalmente fechado do meu relé, eu teria o contrário então, mas daí não teria sentido, né? Então a partir do momento que eu teria a luz, eu teria acionando a lâmpada e no escuro desligando a lâmpada se eu inverter, mas não é esse o intuito de uma fotocélula então, é só para dizer que se você inverter no relé, então normalmente aberto com normalmente fechado, você teria ao contrário do comando que você quer. Tá, então a gente poderia estar fazendo isso, por exemplo, para alguma coisa que fosse acionar, por exemplo, a porta da garagem. Quando você chegou com a luz do carro e jogou a luz na tua fotocélula, ele vai lá e abre a tua porta do portão. Quando você entrou e sumiu a luz da frente da tua fotocélula, então ela ia fechar a porta do portão. Então são aplicações aí que a gente pode estar fazendo com o mesmo equipamento, tá? Claro que a funcionalidade desse sistema aí é justamente para fazer a fotocélula de controle de lâmpada, né? Mas nada inclui você ou impede você de estar inventando outro tipo aí de circuito, outro tipo de acionamento com o mesmo equipamento. Então por isso que o mundo da eletrônica, o mundo da robótica, ele é muito diverso, né? Se dá uma alteração aqui já serve totalmente para outra coisa. Então é o que nós vamos ver lá para frente. A primeira coisa que a gente vai fazer em qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de circuito eletrônico, você vai ter que fazer um estudo de caso. O que é o estudo de caso? É para que eu quero que aquilo funcione, como que eu quero que aquilo funcione, tá, pessoal? Lá para frente, na hora que nós entrar na parte da automação, a gente vai ter que ver bastante esse estudo de caso, que é estudar o caso aí. Tranquilo? Então, pessoal, aproveitando um pouquinho o tempo da aula que a gente tem ainda hoje, a gente está falando desse circuito eletrônico, só para mostrar para vocês a trabalheira que dá, tá? Então, como que eu vou fazer o meu circuito eletrônico? Eu começo, então, pessoal, ó, estudando, tá? Disposição dos componentes, princípio das trilhas, como que vai ser. A gente escreve muito, a gente rabisca muito, tá? Ó, as trilhas no começo é um negócio bem simples, então. Para mim estar entendendo como que isso funciona, né? Cada conector, então, por exemplo, de cada componente que eu estudei pelo datasheet, lá tem 3 pinos. Esse pino não pode ser ligado, soldado em qualquer trilha, né? Tem que ser a trilha, então, que vai lá para o pé do transistor, que vai para o pé do resistor, tudo em ordem certa, né, pessoal? Então, beleza. Então, a gente vai estudando, né? Você tem o datasheet aqui de cada componente, ó, vamos estudando, né? Para chegar um momento que daí você vai fazer o quê, ó? Você vai ter a placa eletrônica, né? Então, se vocês olharem, a minha placa, por exemplo, ó, ela tem 2 lados, ela tem a frente e o verso, certo? Então tem a parte dos trilhos, né? Que está aqui, ó. Então eu vou pegar e iria então ó, imprimir na minha placa a parte dos trilhos e a outra parte da frente, então onde vai cada componente, né? Está imprimindo também. Tá? Então é isso que serve um circuito, né? A gente tem que estudar ele antes, você tem que programar ele, pensar ele direitinho, porque qualquer falha aqui, qualquer trilha dessa errada da minha placa, não vai funcionar. Qualquer trilha que eu ligar o componente errado, na hora de testar, vai dar curto, vai queimar tudo, não vai prestar, né? Então, por isso que a gente precisa do datasheet, a gente precisa estudar o estudo de caso, o que cada trilha dessa vai fazer, tá? E futuramente, aí daqui umas aulas para frente, aí, eu vou estar ensinando para vocês, então, como eu fiz essa placa aqui, né? Como eu estudei, então, cada trilha aí, está demonstrando para vocês entenderem o princípio, então, como eu falei na próxima aula, conectores, né? Ó, isso são conectores, tá? Então, eu tenho a entrada, tenho o botão, tenho o conector de entrada, tenho outros botões, né? E conector DB25, DB9, USB. Então, tudo isso a gente tem que estar aprendendo aí para não se perder. Então, aproveitando esse pedacinho de aula ainda que tem esse horário, eu mostrei isso para vocês se aprofundar um pouquinho melhor aí, beleza? Eu agradecer aos inscritos, pessoal, mas eu quero agradecer aos visitantes também, pessoal que passa e assiste algum dos nossos vídeos, tá?
Então, nossos vídeos aí tem o intuito de quê? De ensinar vocês a entender da parte de eletrônica, a parte de elétrica, para estar consertando um eletrodoméstico, uma geladeira em casa, um micro-ondas em casa, um ar-condicionado em casa, tá? Então, a gente sempre, quem está no curso, está sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, aquilo que eu falei para vocês, inscrevam-se no canal, tá? Assistam os vídeos por completo, volta para aprender de novo alguma dúvida e deixe nos comentários aí qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito aí, beleza? Então, pessoal, queria agradecer aí a galera de São Paulo, que eu conheço várias vezes, eu conheço São Paulo, eu adoro essa cidade. Não consigo morar ali, mas gosto muito, tenho parentes meus que moram em São Paulo, eu fui várias vezes visitar. O pessoal do Rio de Janeiro também eu não conheço, mas um dia ainda quero conhecer o Rio de Janeiro, tá? O pessoal de Curitiba, o pessoal aí de Brusque aí, Navegantes também, que são os pessoal que estão mandando mensagem para a gente aí, tá? Estão acompanhando bastante a gente vê lá nos resultados então. Então, obrigado para vocês aí, tá? Na próxima aula aí, pessoal, a gente vai estar então aprendendo sobre o quê? Sobre o tipo de botões, tipo de conectores, RC, RCA, Deep Switch, tipo de botões, contatos, adaptadores, tudo isso que a gente então vai aonde? Vai colocar na nossa placa, no nosso circuito. Quando você monta um equipamento, por exemplo, você tem que ter a entrada de fone de ouvido, você tem que ter a entrada do adaptador, né? Então, a parte do circuito eletrônico, a parte da eletrônica, a parte da robótica, tem muito isso, de você fazer essas conexões, né? Para você estar ligando o teu equipamento, tá? Então, nós vamos estudar justamente essa parte aí de conectores, então, botões, alavancas. É um mundo muito grande, eu não lembro tudo para falar para vocês, beleza? Então, na próxima hora a gente começa a ver isso aí. Agradeço novamente vocês. Inscrevam-se no canal, pessoal. Indiquem o nosso conteúdo aí para alguém que gosta dessa área aí. Se puder dar um like aí também, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E nós, como eu falo para vocês, a gente tem muita matéria aí pela frente. Eu estava fazendo um levantamento ontem. Um amigo aí me pediu quanto tempo que leva o curso. Gente, é conteúdo pra caramba. É um negócio que dá trabalho, tá? Mas eu gosto de fazer isso para vocês. Então, se puder incentivar, então, inscreva-se no canal, que isso incentiva a gente. Como eu falei para vocês, né? Dá trabalho, vocês viram na aula de hoje, a gente tem que pesquisar, montar a aula, né? Não dá para fazer umas aulas muito gigantescas também, né? Para não ficar um conteúdo muito chato, muito xarope aí. Então é aquilo que eu falei para vocês, eu sempre vou tentar ensinar-se de uma maneira bem prática, bem comunicativa, tá? Não vou ficar usando muitos termos complexos aí, que eu quero que o povo entenda, tá? Então meu intuito é isso aí. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula aí, espero vocês aí. Um abraço, até mais.